Band Cidade, primeira edição. Boa tarde para você. Estou chegando com notícias da nossa região. Hoje é terça-feira, 7 de março de 2023. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar aqui no Band Cidade sobre um caso muito triste que aconteceu em Taubaté. Pai e filho foram assassinados, tá? E tem outros crimes que a polícia investiga aqui também na nossa região. Band Cidade também está sendo transmitido ao vivo no portal bandvale.com e eu te faço companhia até a 1h da tarde. Vamos juntos! Gente, então vamos começar o Band Cidade com esse caso de duplo homicídio em Taubaté, que eu relatei há pouco para você. A polícia investiga a morte de pai e filho. Vamos lá então acompanhar este caso com o Luiz Eugênio Silva, repórter que está por dentro dessa história, né? Eugênio, boa tarde para você. Conta pra gente como é que estão as investigações. Inclusive as vítimas são veladas e enterradas nesta tarde, né? Conta pra gente. Isso mesmo, Sandra. Boa tarde para você e também para todos que nos acompanham. Neste momento eu estou aqui em frente ao velório Sagrada Família em Taubaté, onde os parentes e amigos se despedem dessas duas vítimas, um homem de 52 anos e o filho dele de 20 anos, que foram assassinados no início da noite de ontem, pouco depois das 18 horas, no Jardim Santa Teresa, lá na rua Pedro Loreno, aqui em Taubaté. Sandra, os detalhes que a polícia tem até o momento indicam que tudo começou após um pequeno acidente de trânsito. Um carro acabou atingindo uma bicicleta, não feriu ninguém, mas amassou o pneu dessa bicicleta e o dono do veículo, da bicicleta no caso, queria que fosse pago os reparos, o problema começou a partir daí e quando ele voltou depois para falar com esse motorista, não encontrou mais, mas encontrou essas duas pessoas que são parentes, né? Dessa pessoa que se envolveu nesse pequeno acidente, mas não tinham nada a ver com a história. Então esse pai e esse filho que foram mortos não tinham nada a ver com esse acidente, não tinham batido na bicicleta, não tinham problema nenhum. Só estavam no local, já que a família morava por ali. Eles foram atingidos, Sandra, por diversos disparos. Realmente foi algo planejado, né? Ele levou essa arma de fogo, um calibre 380, e usou para matar, para acabar com essa família. Em seguida ele fugiu, uma pessoa apenas testemunhou o crime, essa pessoa já foi ouvida pela polícia, e esse indivíduo fugiu e a Polícia Rodoviária Estadual começou também uma perseguição atrás desse carro suspeito que já tinha sido identificado, e na rodovia Anhanguera esse carro foi alcançado. Além do suspeito havia mais algumas pessoas no carro que foram ouvidas também, e no veículo foram apreendidas duas pistolas calibre 380. Então a pessoa que é a principal suspeita de ter cometido esse crime, um jovem também, por volta de 18 anos, ali, o que a polícia falou, 18, 19 anos, é o principal suspeito de ter cometido esse crime. Foi flagrado com essas duas armas aí, que inclusive o calibre é o mesmo que foi usado para esse homicídio. Sandra? Tá bom, Eugênio, muito obrigada pelas suas informações. Infelizmente esse caso, né, que a gente tem que noticiar. E claro, o repórter Luiz Eugênio Silva vai trazer mais informações detalhadas a partir das 4h da tarde no Vale Urgente para você. Bom trabalho para você, viu, Eugênio? E olha, uma decisão do Supremo Tribunal Federal concedeu ao ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a 173 anos de prisão por crimes de estupro, um habeas corpus e um ofício para que ele deixe o presídio de Tremembé e seja encaminhado para a internação no hospital penitenciário na capital paulista. O ministro Ricardo Lewandowski, relator da decisão, determinou ainda que seja feito um atestado com um novo laudo médico pericial. Na decisão, o magistrado ainda reforça que Abdelmaci apresenta um quadro de anorexia com pouca aceitação alimentar e que necessita de acompanhamento de nutricionista e alimentos específicos e que o presídio não tem condições de oferecer isso para ele. A decisão atende a um pedido da defesa de revogação de prisão preventiva ou que ele tivesse cumprido essa pena para cuidados médicos em casa. E olha, 40 funcionários foram demitidos da fábrica da General Motors em São José dos Campos, segundo as informações do Sindicato dos Metalúrgicos. Em protesto, a categoria fez uma mobilização em frente à unidade nesta manhã, você vê aí. O sindicato também se reuniu hoje com a empresa para tentar uma negociação. Neste mês, a GM Mundial anunciou um projeto de cortes em 2 bilhões de dólares para os próximos 2 anos. Na nossa região, a montadora emprega 4.000 funcionários. A gente entrou em contato com a GM e aguarda aí um posicionamento da montadora sobre esse caso, tá?
E agora a gente volta ao noticiário policial. Você sabe que em Campos do Jordão, 2 pessoas foram presas suspeitas de participar de uma quadrilha de roubos de casas na cidade. A polícia também investiga outro crime, que é um caso de estupro de vulnerável, tá? Vamos voltar para lá para conversar com outro repórter que acompanha esse caso de polícia também, que é o Lucas Rodrigues, que está, inclusive, em Campos do Jordão. Oi, Lucas, boa tarde. Fala pra gente aí quais são as informações desses 2 casos. Vamos primeiro falar sobre essa quadrilha, né, essa investigação que é feita aí de roubos de casas. Quais as informações que a gente tem até agora sobre esse caso, hein? Tudo bem, Sandra? Boa tarde para você, muito boa tarde também para quem nos acompanha aqui no Band Cidade Primeira Edição. É isso mesmo, a Polícia Civil, depois de uma intensa investigação aqui em Campos do Jordão, chegou até esses 2 criminosos que são suspeitos aí de terem cometido esse crime de roubo a um hotel aqui na cidade de Campos do Jordão. Mandados de prisão foram cumpridos, inclusive, uma grande quantidade de drogas foi apreendida junto desses criminosos, além, é claro, do material que foi utilizado no dia desse crime que aconteceu em janeiro agora desse ano. Para falar um pouco mais desse caso e também do outro caso do estupro de vulnerável, Sandra, vamos conversar com o Dr. Luiz Geraldo Ferreira Júnior, ele que é o delegado titular aqui de Campos do Jordão, está acompanhando esse caso, né, doutor? Para a gente começar, né, o caso do roubo a um hotel, vocês chegaram até os criminosos, como é que foi o processo de investigação, o que se sabe até o momento sobre o crime? Bom, boa tarde a todos. Bom, foram aproximadamente 2 meses de investigação que nós conseguimos aí chegar até a autoria, desmantelar esse grupo criminoso, né, que praticou esse roubo. O grupo teria entrado aí no hotel, amarrado o proprietário, batido muito inclusive nele, um grupo com uma agressividade peculiar. A nossa investigação chegou até 2 suspeitos aí que encontram-se presos. Encontramos algumas máscaras utilizadas no delito, encontramos um simulacro de uma pistola também possivelmente utilizado no crime, além do aparelhos telefônicos que serão aí vistoriados para identificar os outros integrantes desse grupo. A polícia já tem uma ideia de quantas pessoas fazem parte dessa quadrilha? Eles estariam envolvidos em outros crimes também em Campos do Jordão? Possivelmente estão envolvidos em outros crimes. A gente agora vai tentar desvendar aí se eles também cometeram crimes ao comércio, a transeuntes. Provavelmente são ali aproximadamente 5, 6 integrantes desse grupo criminoso. Perfeito, doutor. Agora um outro caso que também chocou a cidade de Campos do Jordão e que ganhou destaque nesta segunda-feira foi esse suspeito de cometer abuso sexual ali no bairro Vila Sodipe, né? Como é que está a investigação? Foram 3 vítimas registradas até o momento por ele? Bom, a investigação ainda está em andamento, o suspeito foi preso temporariamente, ele abordava crianças entre 10, 12, 13 anos, oferecia guloseimas, vamos dizer assim, para as crianças, para poder tocar as partes íntimas do corpo das crianças. Até o momento foram 3 vítimas registradas, 10, 11 e 13 anos. Até o momento nós temos 3 vítimas registradas. E é importante que quem tiver alguma informação sobre isso também vá até a delegacia, faça a denúncia? Sim, quem tiver informação sobre esse caso ou até mesmo o caso do roubo, que ligue o número 197 ou me procure pessoalmente na delegacia de polícia. A informação é anônima e nós precisamos fomentar aí que as vítimas procurem a polícia. Nesse caso, principalmente envolvendo abuso sexual de criança, que os pais conversem com as crianças, que acreditem no que as crianças estão relatando. Perfeito, doutor. Muito obrigado, pela sua entrevista. Valeu a participação aqui no Band Cidade Primeira Edição. Tá aí, Sandra, essas são as informações. A gente está por aqui ainda em Campos do Jordão. Vamos acompanhar de perto para trazer mais informações aprofundadas sobre esses 2 casos, logo mais às 4 da tarde também no Vale Urgente. Eu volto com você aí no estúdio. É isso aí, Luquinhas. Obrigada pelas suas informações, viu? Bom trabalho para você em Campos do Jordão. Então, informação completa a partir das 4 no Vale Urgente, tá, pessoal? E olha, vamos falar da cesta básica, que caiu 0,24% em fevereiro na comparação com janeiro na região. Os dados foram divulgados nesta manhã pelo NUPS, que é o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, que é a Universidade de Taubaté. Vamos lá dar uma olhadinha nesses números que a gente tem para mostrar, inclusive para você, ó. Vamos conferir na tela essa interação do que aconteceu. Você está vendo aí, por exemplo, a cesta básica de fevereiro em comparação com janeiro. A gente tem aí Campos do Jordão com a maior alta apresentada. Você está vendo aqui, ó, 0,42%. Depois vem o Taubaté com uma alta de 0,05%. A gente tem Caçapava também, que teve uma queda, na verdade, né, pessoal? Olha só, vamos olhar aqui. Caçapava tem uma queda de 0,91%. Em São José dos Campos, uma queda de 0,52%. A gente está falando aí numa cesta básica, segundo o NUP, para uma família que tem 5 pessoas aí que recebem, em média, R$6.000 por mês, tá? Tem também mais informações dessa cesta básica, vamos ver os alimentos que tiveram aumento no preço. Cenoura, 24,18%,
10%, mandioca também teve uma alta de 10%, mamão formosa 5,71% e laranja pera 5,25%. Mas tem também os alimentos que tiveram queda, pessoal, fique atento no mercado, tá? Batata, segundo o NUPS, caiu 16,86% em fevereiro com comparação a janeiro, tá mais barato. Tomate também teve uma queda e a cebola também está em conta para você fazer compra. E olha só outra informação que o NUPS traz para a gente na próxima tela. A gente vai falar agora com relação às carnes, ó, em fevereiro com relação a janeiro. Teve a bisteca suína com a maior queda, o frango inteiro também, o acém bovino e o contrafilé bovino com uma queda de 6,67%. Uma informação aí que o NUPS passou para a gente, né, para falar sobre esses números, é que realmente as pessoas pararam de consumir um pouquinho a carne e também teve a questão aí internacional, né, de venda, de exportação da carne que teve uma diminuição. Tá bom? Olha, vamos voltar lá para a tela para a gente conferir a sua interação com a gente através do WhatsApp que aparece, que é o 997168021. Vamos voltar lá para ver no telão quem está participando com a gente? Olha, a gente está falando do Pedro. Nós mostramos, na verdade, a mensagem do Pedro, essa que você está vendo aí de Caçapava, e a gente vai retomar. Estou entrando em contato para agradecer a ajuda de vocês. No final de semana passado, veio uma viatura na calada da noite efetuar a troca da lâmpada e a iluminação, voltou a brilhar na minha rua. O que aconteceu? Na verdade, o Pedro, ele tinha mandado na quinta-feira, né, passada, quando ele reclamou para a gente sobre uma lâmpada do poste que fica na rua da casa dele, né, que estava queimada há mais de um mês, no Jardim Santo Antônio. Que bom, então, que a gente teve essa resposta que veio dele, que o problema foi resolvido. Ficamos muito felizes aí de poder te ajudar, tá, Pedro? Vamos lá, pessoal, vamos mandar as mensagens para a gente ajudar você também. Olha, vamos para mais uma mensagem. É o Adriano de Pindamonhangaba. Boa tarde, manda um alô para mim hoje. Adriano, um beijo, viu? Um alô para você, obrigada pela sua audiência aqui no Band Cidade. Continue participando, pessoal de Pindamonhangaba. Um beijo para você. Tem mais gente participando com a gente aqui no Band Cidade? O Ciro de Jacareí. Essas carcaças de carros se encontram na estrada que vai para o Varadouro há mais de um mês. É bem na curva, causando transtorno para quem trafega por ali, inclusive nós ciclistas. Complicado, né? O Circo Cachorrinho lá tá reclamando e tá mostrando aí pra gente essa carcaça que tá lá na estrada do Varadouro, que já tá completando o aniversário, né? É o seguinte, Ciro, olha, a Prefeitura de Jacareí informou por meio de nota que todo esse material foi retirado da estrada na manhã de hoje, né? Em uma ação conjunta entre a Secretaria de Mobilidade Urbana e a Polícia Civil. Obrigada também pela sua participação, viu? A gente, então, tenta te ajudar para retirar essa carcaça que você fez, o flagrante trouxe aqui para o Band Cidade. Pessoal, hora da previsão do tempo para toda a nossa região. Quem tem as informações, como é que ficam as temperaturas ao longo do dia, claro, é a Amanda Souza. Conta pra gente. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos que nos acompanham. A imagem de satélite mostra a formação de nuvens na faixa leste do estado de São Paulo por conta de instabilidades em altos níveis da atmosfera. Durante esta terça-feira, ainda são esperadas pancadas de chuva em toda a região. Desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo pode chover, mas apenas em forma de pancadas rápidas, sem grandes acumulados. Mas por conta do calorão que ainda persiste, não se descarta o risco de temporais, mesmo que de forma pontual. Uma chuva que pode vir acompanhada por ventos, trovoadas e descargas elétricas. Inclusive, falando dessas temperaturas, máxima hoje de 27 graus em Areias, 28 graus em Caçapava, até 29 graus em Canas. Na cidade de São Bento do Sapucaí, máxima de 24 graus e 29 de máxima prevista em Caraguá. Em São José dos Campos, tem previsão de chuva não só hoje, como também nos próximos dias, mas de modo geral são esperados poucos acumulados, nenhuma grande preocupação por enquanto com relação à chuva volumosa, mas os temporais podem continuar por conta do calor. Temperatura máxima hoje de 29 graus, 28 na quarta-feira, 29 na quinta tarde. No litoral norte de São Paulo, o mar ainda segue um pouco agitado, ondas de 1,5 metro de altura e ventos que podem chegar até 32 km por hora em Ubatuba. Valeu, viu, Amanda, pelas suas informações. Pessoal, no próximo bloco, a gente atualiza para você a situação de São Sebastião depois da tragédia que devastou a cidade, tá? Por lá, tem morador afetado reclamando que não conseguiu ainda a assistência do poder público. E quem vai explicar essa história pra gente ao vivo é o repórter Rafael Rodrigues, que já tá aqui na tela. Diga aí, Rafa! É isso mesmo, viu, Sandra? Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Alguns moradores estão realmente reclamando que não conseguem ir ainda para hotéis e pousadas.
E todos os detalhes você acompanha depois dos comerciais aqui no Band Cidade, primeira edição. Band Cidade, primeira edição. Voltamos com o Band Cidade. Olha, como combinado, São Sebastião, quase 2.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas e metade, né, está em hotéis e pousadas. E outra parcela aí dessa população ficou em casas de parentes, tá? A questão é que agora algumas pessoas reclamam que tiveram que retornar às casas em áreas de risco, tá? Por isso que a gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Rafael Rodrigues, que está inclusive no local afetado no SAI, acompanhando essa história. Ô Rafa, como é que fica essa história? Então essas pessoas que ficaram em casas de parentes, elas não conseguiram abrigos e retornaram para as casas delas aí no SAI na área de risco, né? Explica melhor essa história pra gente. Boa tarde novamente, Sandra, e a todos que nos acompanham. É exatamente isso. A gente está aqui na Rua 3, uma das ruas também mais atingidas pelas fortes chuvas na Vila SAI. De fundo dá para ter uma ideia do qual foi o cenário aqui daquele domingo, né, pela madrugada. Nós conversamos mais cedo aqui, Sandra, com moradores que relataram exatamente isso. Eles ainda não foram destinados para nenhum hotel e pousada e não sabem absolutamente o que fazer, né? Então há muito receio. Vamos acompanhar nos depoimentos. Eu estava na casa do patrão da minha sobrinha, entendeu? E agora eu tive que sair e eu estou meio que à toa aí agora, sem saber o que fazer, entendeu? Estou com a minha filha aqui do lado e sem possibilidade para ir para lugar algum, né? São quantas pessoas na sua casa? Então, na minha casa são 3. Mas tem o resto dos meus parentes que também tá na mesma casa que eu. A gente saiu daqui, a gente está morando de aluguel, né? Enquanto ele resolve o que vai fazer com nós, né? Entendeu? E é isso. O senhor está morando de aluguel, mas pagando um novo aluguel, é isso? Ou o governo está ajudando? Não, o governo não está ajudando, não. Até agora ninguém procurou a gente, né? A gente está abrigado na casa do patrão, né? E a informação que a gente tem é para desocupar. Só que assim, a gente está com as coisas tudo na casa, a gente não tem para onde ir, está a mercê, né? Porque a gente não sabe para onde vai nem o que fazer. Inclusive, Sandra, esses moradores realmente não sabem para onde ir. As casas foram marcadas aqui como interditadas pela Defesa Civil Municipal e até o CDHU também já veio aqui e numerou essas casas. Eu quero até, inclusive, agradecer aos moradores aqui. A gente está conseguindo fazer esse link graças à solidariedade deles. E mais cedo aqui a gente ganhou até um café, viu, Sandra? Realmente uma situação muito difícil, pois eles não sabem ainda até quando vão ter que ficar nesse vai e volta. Vamos torcer para que a situação se resolva e esses moradores possam ser alocados nos hotéis e pousadas aqui da região, Sandra. É sim, Rafa, é verdade. Inclusive a gente entrou em contato, tá? Tanto com a Prefeitura de São Sebastião quanto com o governo do estado e a gente traz ao longo da programação a resposta, tá? Inclusive para os moradores que estão precisando, né, Rafa, de uma ajuda aí do poder público, tá? Rafa, obrigada, viu? Você acompanha então a reportagem completa do Rafa aí nos nossos telejornais da TV Band Vale. Pessoal, vamos continuar falando aqui, né, então sobre São Sebastião e ainda falando sobre a cidade. A notícia que vem hoje, que a gente destaca do portal bandvale.com, é sobre essa do litoral. 8 pessoas que foram autuadas por invadir uma área de preservação no bairro de Juqueí, na costa sul da cidade, nesta segunda-feira, tá? As equipes da Polícia Ambiental encontraram no local um grupo que estava destruindo a vegetação para instalar moradias de forma irregular. Essas pessoas foram multadas e serão intimadas posteriormente. Mais informações e outras notícias da nossa região estão, você sabe, nesse portal aí que você está vendo aí no fundo, que é o nosso portal, o bandvale.com, acesse. Pessoal, em Taubaté, uma escola continuou com as atividades suspensas, né, por causa do temporal do último domingo. As aulas do ensino integral para os alunos do Fundamental 2 da Escola Municipal Professor Emílio Simonetti, no Bosque da Saúde, vão ficar paralisadas enquanto são realizados os reparos no telhado do prédio, tá? A previsão é que os alunos possam voltar na quinta-feira. Esses foram os danos do temporal aí que aconteceu em Taubaté nesta semana. Vamos fazer uma pausa rápida aqui no nosso jornal. Eu volto em 2 minutos com mais notícias para você.
Né, falando dos desabrigados lá na região do Saí, que não conseguiram ainda um abrigo com a Prefeitura e Governo do Estado. Pois não. Pois bem, a administração municipal disse o seguinte sobre os critérios de transferência de desabrigados para o setor hoteleiro. A orientação foi repassada na reunião da manhã desta segunda-feira pelo diretor de Defesa Civil do Estado com as forças de segurança que participam do Gabinete de Gerenciamento de Crise no município, que foi criado após a catástrofe do dia 19 de fevereiro, deixando aí 64 pessoas mortas e 2 mil desabrigados. Então, uma orientação foi passada e, segundo o governo do estado e a prefeitura, então, essas pessoas aí serão atendidas de alguma forma, tá? E olha, o Dia Internacional da Mulher está chegando e já é amanhã, 8 de março. E cada vez mais a data tem movimentado o comércio. O desafio dos empreendedores é investir em experiências que vão além do faturamento. O objetivo é trabalhar a autoestima e deixar as mulheres ainda mais poderosas. O Dia da Mulher vai ser ainda mais especial para Amanda nesse ano. A promotora de vendas está grávida e veio garantir alguns itens para se preparar para a chegada da filha Mirella. É uma fase assim que a gente precisa, né, tá com a autoestima lá em cima e tá se sentindo bem. Esta loja de cosméticos em São José dos Campos espera um movimento maior esta semana, com o Dia da Mulher na próxima quarta-feira. Para atrair mais vendas, a gerente investiu em promoções e ações especiais para a data. Quem vier até a loja nesse dia vai sair maquiada, com o cabelo pronto e ainda vai sair levando um mimo da loja. Por aqui, os preferidos são os perfumes e os produtos de autocuidado. Quem já escolheu os presentes foi a Andréia, de olho em opções para ela e para a mãe. Sempre compro hidratante corporal, hidratante capilar, né, para fazer esse carinho, esse cuidado nela, né? Opções não faltam, seja para presentear ou para autocuidado. Esse salão também está com promoções para a Semana das Mulheres. E por aqui, a aposta é na experiência do cliente como diferencial. A gente vende aqui, não é cabelo, maquiagem, unha, é a experiência que a cliente vive aqui com a gente e elevar a autoestima da mulher. Mulheres cuidando de outras mulheres. A Deise é cabeleireira. Já são 9 anos que, com o trabalho, ela leva alegria e autoestima. Um detalhe, é um corte que a gente pode elevar essa autoestima, fazendo o semblante dela ser mais ainda iluminado por uma mecha, por uma coloração específica para a cor do cabelo. Por isso que a gente trabalha também com a parte visagista, né? Então a gente é mais do que só falar, senta aqui, vou fazer seu cabelo, né? Resolvi sentir um pouquinho dessa experiência. Com todo carinho, a Deise fez com que eu me olhasse diferente. Alguns minutos e tá aí o resultado. Cuidado, atenção e respeito. Um gesto, uma palavra ou até mesmo algo que há tempos você queria fazer ou ter. Um momento para a gente reforçar a valorização feminina na sociedade, na busca por direitos, respeito, a luta contra a violência e a beleza de ser mulher. É um dia de conquista, né, para todas as mulheres. Não só o dia 8 de março, né? A mulher tem que se respeitar, se valorizar todos os dias. E as pessoas devem valorizar as mulheres todos os dias, independente da idade dela, né? Se é jovem, se é adolescente, se é idosa, né? A partir do momento que a gente se valoriza, as outras pessoas vão valorizar a gente também. Concordo, viu? Resume tudo. Então amanhã é Dia Internacional da Mulher e eu te espero, pessoal. Um beijo, até amanhã. Tchau. Band Cidade, primeira edição.